profissionais interessados no público-alvo mesmo possam assistir. E o nosso tema da live de hoje, como bem divulgado, é sobre a gestão da contratação dos prestadores de serviços. É muito recorrente que nesse público de arquitetos e engenheiros civis, nós encontremos esse mesmo perfil que nós, né, advogados de profissionais liberais, que precisam aos poucos ir contratando mão de obra auxiliar, e a maior parte deles não tem condições de fazer a contratação seletiva, a contratação por meio de carteira assinada, até porque a gente tem uma lei de salário, de base salarial para arquitetos e engenheiros muito alta, um salário de entrada que é impeditivo para fazer a contratação seletiva. E nada melhor do que convidar a doutora Natália Valdô, que além de ser especialista nessa parte do direito do trabalho, ela tem uma dupla recomendação, porque ela é também gestora do escritório há mais de 15 anos. Então, ela entende muito bem sobre essa parte de contratação e sobre os arranjos que a gente pode adotar. Doutora, muito obrigada por participar dessa live, apesar das falhas tecnológicas. Boa noite, gente. Então, a tecnologia ela é um desafio para todo mundo, né? Então, assim, eu brinco que desde 2020, as frases mais que a gente tem mais ouvido tá me escutando, tá me ouvindo, tá me vendo, né? Desculpa, o computador travou, porque é isso, né? Na hora da audiência, o Meet não funciona, a conexão cai, então esses desafios da tecnologia a gente tem que estar acostumado e tem que entender, né? Então, gente, boa noite, meu nome é Natália, eu sou advogada, tenho aí uma atuação com ênfase no direito do trabalho, direito empresarial, e como a doutora Amanda bem destacou aí, a gente sabe dos desafios, né, de se contratar um prestador de serviço, porque a nossa legislação, ela acaba por tornar um pouco cara a mão de obra, né? Então, a gente precisa se valer de alguns artifícios para baratear e viabilizar o nosso negócio, né, e descaracterizar aí o vínculo de emprego. Então, como eu posso ter uma ajuda, porque a gente sabe que crescer sozinho, eu não vou falar que é impossível, mas ele é muito árduo, uma tarefa hercúlea e cruel. Então, a gente sabe que nós precisamos de braços, né, de ajuda. E só que, por outro lado, se a gente for fichar todo mundo, a nossa atividade, ela vai ficar emperrada, né? Então, o desafio é como ter ajuda sem inviabilizar o meu negócio. E tendo uma segurança jurídica, que é principal, porque a gente sabe que uma demanda trabalhista, ela pode sim levar uma empresa a uma falência. Uma pequena empresa, por exemplo, quando ela tem um passivo trabalhista e uma demanda trabalhista de horas extras, reconhecimento de vínculo empregatício, que aí vai ter esse negócio de hora extra, intervalo entre jornada, 13º, férias, enfim. Quando a gente passa para esse reconhecimento de vínculo empregatício, pequena empresa, isso pode inviabilizar a atividade dela. Claro. Doutora, eu coloquei aqui como um primeiro ponto daquele nosso material de apoio, eu acho que você não está vendo, mas ele está na tela, que é um disclaimer, fazer inicialmente esse disclaimer para que a gente se alinhe na mesma página aqui, né? Porque nós temos, dentro desse campo, desse assunto que é do seu domínio, vários temas, várias coisas que a gente poderia tratar, e a gente tem uma heterogeneidade de públicos, né? A gente tem, mesmo que sejam arquitetos, mesmo que sejam engenheiros, a gente tem profissionais que prestam serviços diferentes e que têm a necessidade de fazer contratações diferentes. Então, alguns arquitetos projetistas contratam outros arquitetos projetistas, alguns arquitetos que fazem gestão de obra contratam arquitetos para fazer visita técnica, e alguns executores de obra contratam prestadores de serviços, empreiteiros, pedreiros.
Então, a gente escolhe abordar, dentro dessa gama de possibilidades, uma matéria que seja, que toque a necessidade de todos esses conhecerem, né? Que é um conhecimento gerencial básico que todo mundo que precisa contratar alguém precisa ter. Então, todos esses públicos precisam saber o que é a nossa próxima página, que são os elementos da relação de emprego, que eu gostaria que a doutora explicasse, devem estar na ponta da língua. Então, esse é o principal pulo do gato quando a gente fala de relação de emprego, né? O primeiro ponto dessa relação de emprego é a pessoalidade. Mas antes de falar um pouco, né, eu acho que é importante a gente fazer uma introdução aqui na questão do direito do trabalho em si, né? A gente sabe que o direito, a relação, ela pode ser vista de dois prismas. Um prisma trabalhista e um prisma civil, né? Então, o que a gente busca aqui é que todas essas relações que a gente falou ali anteriormente, elas sejam sempre analisadas sobre o prisma civil. Por quê? O prisma trabalhista, né, ele vai analisar a relação de emprego. E aí, quando a gente fala relação de emprego, prisma trabalhista, a gente vai falar da justiça do trabalho, né? Porque a gente sabe que a justiça do trabalho, ela tem essa característica ainda de ser paternalista, ela tem uma característica de inverter o ônus da prova, então, normalmente, é o empregador ali que tem que mostrar que o funcionário não era funcionário, que o funcionário não fazia hora extra, enfim, que ele altera a dinâmica das coisas. Então, o que a gente precisa entender é que hoje a nossa proposta é olhar para as relações e ver como a gente pode encaixá-las num prisma civil e não trabalhista. Bom, e aí a gente vai para os elementos da relação de emprego. No direito do trabalho, a nossa CLT, ela fala que para a gente ter uma relação de emprego, a gente tem que ter alguns requisitos que eles precisam coexistir. Isso significa que, se faltar um deles, eu não vou ter relação de emprego. E quais são esses requisitos, né? O primeiro deles é a pessoalidade. Pessoalidade é aquela necessidade do trabalho ser prestado por uma pessoa específica. Então, vamos supor, você é contratado para fazer um site, né? Então, na empresa, você fala, olha, eu quero que você faça o site da minha empresa. Bom, é você ou pode ser qualquer pessoa que vai entregar aquela demanda? Vamos para a construção civil, né? Eu preciso de uma pessoa para fazer visita técnica. Uma coisa é eu falar, olha, eu quero que você faça a visita técnica, ou pode ser qualquer pessoa que você mandar. Qualquer pessoa faz a visita técnica. Então, quando eu falo em pessoalidade, eu estou falando isso, do caráter da questão persona, sabe? Que é aquela pessoa que precisa estar presente, ela não pode se fazer substituir por ninguém. Ela, pronto, acabou, porque o contratante não aceita que outra pessoa possa substituí-lo. O segundo ponto, onerosidade, que eu acho que é muito fácil a gente entender, que é o pagamento pelo serviço. Né? A gente vai ter uma diferença entre um trabalho voluntário e um trabalho pago. Então, para a gente ter, recapitulando, uma relação de emprego, eu preciso de pessoalidade e vou precisar de onerosidade. Depois, eu vou precisar de habitualidade. E essa habitualidade é interessante a gente entender que quando eu falo habitualidade, eu não estou falando de todos os dias. Não é isso que a habitualidade significa. A habitualidade é uma frequência. Né? Essa frequência ela não precisa ser diária, mas uma frequência que segue uma cadência, né? Então, vamos lá para uma relação de emprego. Eu tenho a Natália fazendo uma visita técnica, recebendo pela visita, e ela faz 3 vezes na semana as visitas de 8 às 18, com um intervalo para descanso. Tá? Outro ponto, ser pessoa física, né? A relação de emprego brasileira, ela só existe entre empregador, e aí pode ser pessoa física ou jurídica, e funcionário, pessoa física,
Isso eu acho que é a parte mais fácil também, junto com a onerosidade, a parte mais fácil de entender. E o ponto que pega, gente, que aqui se não 90%, né, se não 100%, mas 90% dos casos que batem na porta do Poder Judiciário, que querem reconhecimento de vínculo empregatício, é a questão da subordinação jurídica. E esse ponto, ele é muito interessante, porque a gente sempre pensou na subordinação, e por muito tempo, eu diria que a doutrina também sempre encarou a subordinação como aquele chefe, né, eu tenho chefe. Eu tenho alguém me mandando ali, manda eu fazer aquilo ali. Então, trazendo para o exemplo prático, Natália recebendo dinheiro de visita técnica 3 vezes por semana, e aí a gente tem a Amanda, dona da construtora lá, fiscalizando, Natália, vai para lá, Natália, faz isso, Natália, isso aqui não está certo, Natália, corrige isso aqui, Natália... A gente pensava sempre na subordinação jurídica muito como essa questão de mando, né, de receber ordens, mas a gente sabe hoje que subordinação, ela também está linkada ao fato de você estar dentro da estrutura ali da empresa. Então, por exemplo, você pode até não ter o seu trabalho fiscalizado, né, então eu tenho autonomia para fazer as minhas visitas técnicas, mas dentro da dinâmica ali da empresa eu estou inserida, as pessoas já sabem que tais dias eu vou estar ali na empresa, eles vão ter que conversar comigo, eu vou prestar toda uma assessoria, enfim, eu estou inserida dentro dessa dinâmica, né, e eu não vou ter, por exemplo, uma autonomia para escolher os dias que eu vou trabalhar, o horário que eu vou trabalhar, né, não, olha, a Natália, ela é uma profissional que vai estar aqui de segunda, quarta e sexta, de 8 às 18, e ela vai ter que falar, olha, vou chegar tarde, olha, posso faltar esse dia, olha, né, então eu vou aí ter essa subordinação. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente falar em subordinação, não necessariamente eu estou falando de uma pessoa fiscalizando o meu trabalho, né? Agora, é a inserção dessa pessoa dentro do contexto dessa empresa, cumprindo as regras dessa empresa, sem essa autonomia de decidir se vai fazer o serviço hoje ou vai fazer amanhã, né? Não vai levar nenhuma advertência, nenhuma suspensão por chegar atrasado, por não comparecer naquele determinado dia para aquele determinado serviço. Enfim, a subordinação estaria mais ligada à sua inserção, né, nessa equipe. Perfeito, doutora. Então, se eu entendi bem, são muito parecidas as relações de emprego, né, pela CLT, e a relação de prestação de serviços. Vários desses elementos, eles vão se comunicar entre os dois tipos de relação, e o que o Poder Judiciário vai interpretar, vai buscar, é identificar se existe ou não existe subordinação, para poder entender se é uma relação de emprego ou se é uma prestação de serviços. E eu sempre costumo, quando atendo os arquitetos, os engenheiros, as consultoras, fazer o paralelo com eles próprios. Ontem eu fiz uma consulta com uma cliente querida minha e ela falou assim, Amanda, eu tenho medo de contratar outro arquiteto para fazer visita técnica nas minhas obras, eu estou com 5 obras e não sei se eu consigo contratar um outro arquiteto para ficar indo fazer essas visitas técnicas sem correr esse risco de ser condenado na Justiça do Trabalho. E aí eu falei para ela, é muito possível, sim. A gente precisa entender que o cliente também nos contrata por meio de um contrato de prestação de serviço e nós não somos empregados dele. Por que nós não somos empregados dele? Porque a gente guarda essa autonomia, né? A gente tem datas de entrega e a gente tem metas entregáveis, mas a gente não tem a fiscalização sobre o nosso serviço. Não é isso? Desculpa que cortou aqui para mim, mas basicamente o que a gente tem que lembrar? Primeiro que a gente já tem um posicionamento do TST de que contratos de empreita não tem vínculo empregatício, então acaba que isso traz uma segurança, né, para o contratante, seja de um arquiteto, seja de uma construtora, né,
de que ele não vai ter nenhum vínculo empregatício com aquilo ali. Mas quando a gente leva essas questões para o Poder Judiciário, e aí esse caso que você trouxe dessa cliente, o que ela precisa sempre observar, né? Como é a minha relação com esse prestador de serviço? É isso que a gente tem que entender. A gente precisa sempre observar a autonomia dessa pessoa. Qual é a autonomia? A autonomia, quando a gente fala em autonomia, eu estou falando da liberdade dela de atrasar e não sofrer punição, né? Porque, assim, uma coisa que eu acho importante também a gente falar aqui também é falar assim, então quer dizer que seu contrato por prestação de serviço não tem nenhuma regra. Não, não é isso. Porque quando a gente contrata um arquiteto, a gente tem lá as regras, olha, você tem que cumprir isso, né? Então, quando eu contrato um prestador de serviço, e aí a importância de se ter um contrato, né, é isso que é fundamental, que vai dar segurança jurídica para o contratante. Quando você tem esse contrato, ali vai ter a regra do jogo, vai ter falando o seguinte, olha, quando solicitada a vistoria, se não puder comparecer, avisar com, sei lá, X horas de antecedência, para que seja viabilizada a substituição do profissional, né? E aí você vai prever penalidades, porque é razoável para um prestador de serviço você exigir que, se ele não vai comparecer naquela prestação de serviço, ele avise sob pena de indenizar em alguma coisa, né? O contrato civil, ele sempre prevê essa penalidade de, se um não cumprir, vai indenizar a outra parte, né? Diferente, por exemplo, do contrato de trabalho. Não existe, por exemplo, você fala assim, olha, se você chegar 30 minutos atrasado, você vai me pagar uma multa de R$100. Não existe isso para a Justiça do Trabalho. O que vai existir na Justiça do Trabalho, olha, se você chegar atrasado, você vai ser advertido. Se você reiterar a sua falta, você vai ser suspenso. E se você continuar insistindo nessa desídia, né, você vai ser demitido por justa causa. Então, são características bem marcantes de um contrato de trabalho e contrato de prestação de serviço, né, que colocam aí pra gente que, olha, eu tenho autonomia e subordinação, né, por isso que eu costumo dizer que é só conversando mesmo com o advogado para trazer o caso, para a gente conseguir olhar e orientar. Mas o que eu diria, assim, como dica, é ver, você está dando autonomia para o seu prestador de serviço? Você está chamando atenção, né? Porque a gente fala assim, não, mas eu só chamei atenção, tá? Mas isso é uma advertência. Aos olhos da Justiça do Trabalho, isso é uma advertência. Chegou atrasado, então você nem precisa vir hoje. Justamente. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a linha, como a gente está falando de subordinação e autonomia, ela pode ser bem tênue. Justamente, ela parece muito tênue, né? E a partir do momento em que a gente entende a lógica, ela começa a fazer mais sentido. E por isso que essas três orientações que a doutora deu, de colocar um contrato claro, um exemplo prático que eu sempre passo para os arquitetos quando eles precisam contratar outros arquitetos, por exemplo. Você pode fazer um contrato que, ao invés de prever um horário de 8 às 18 com um salário de X mil reais por mês, você pode fazer numa forma, um contrato que tenha uma aparência de contrato de prestação de serviço. Qual que é essa aparência? É um banco, uma quantidade de X de horas, eu estou contratando 20 horas técnicas do seu trabalho, e essas 20 horas técnicas, elas vão ser dedicadas a fazer isso, um escopo bem definido, né? Assim como os arquitetos são contratados pelos clientes, eles podem reproduzir essa forma de contratação com os seus colaboradores, mas é necessário que esses documentos tenham essas características preservadas para a gente evitar esses riscos. Perfeito, doutora. E no próximo slide, a gente já vem falando sobre quais são os riscos da má gestão nas contratações.
E colocamos aqui 3 principais riscos, que seriam o reconhecimento do vínculo e 2 decorrências, né, desse reconhecimento de vínculo, que são o impacto financeiro na empresa, porque, como a gente já falou lá no início, caso você faça uma má gestão, caso você faça uma comunicação ineficiente com o seu prestador de serviços, cobrando dele horário, advertindo, você pode incidir no reconhecimento de vínculo e você pode, tendo esse reconhecimento de vínculo, ser condenado a pagar as verbas trabalhistas não com base no valor que você efetivamente pagava para ele, mas sim nos termos da legislação de piso salarial, né? Como é que ficaria mais ou menos um cenário desse, doutora? Então, às vezes, o que acontece? Quando a gente vai para um contrato de prestação de serviço, a gente normalmente paga um valor superior ao piso da categoria, se a gente for ver por horas, né? Então, se a gente dividir pela hora, tudo, por óbvio, sai mais caro. É só você ver uma diária de pedreiro. Se você contratar o pedreiro seletista, ele vai ter o piso da categoria, mas quando você paga diária, ela é muito mais elevada, né? Se a gente multiplicar por 20, por exemplo, de dias úteis, mais descanso semanal remunerado, enfim, fica um valor gigante, né? Se a gente multiplicar o valor pelo valor das diárias. Então, quando a gente tem esse reconhecimento de vínculo, gente, vocês não têm noção a paulada que vem, com todo o respeito, porque quando tem esse reconhecimento de vínculo, por mais que você fale, eu quero aplicar o piso da categoria, o juiz não vai pelo piso da categoria, ele vai falar pelo valor que se pagava mensalmente ali. Então, mês, por exemplo, a gente tem um cliente que ele pagava e paga ainda, né, um pedreiro por diária. Só que tem obra que esse pedreiro, ele faz inúmeras diárias, e ele vai ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil, só em diária. Só em diária. Então, se ele for para a justiça pedir um reconhecimento de vínculo, o juiz não vai pegar o piso da categoria, ele vai pegar a média que esse pedreiro recebia. Anos de trabalho, vai pegar a média aí e vai falar assim, não, então em média ele recebia 5 mil reais. E aí você fala assim, não, mas olha só o piso salarial da categoria. Não importa. Não importa. E aí, quando a gente fala num salário de 5 mil, você vai falar assim, mas ele tinha férias, mas ele tinha 13º, recolhia 8% de FGTS, recolhia o INSS, mas ele tinha intervalo entre a jornada, porque muitas vezes o funcionário vai falar, ou o prestador de serviço, não, eu trabalhava de 8 às 18 sem intervalo. Como você não tinha nenhum controle sobre a jornada dessa pessoa, o juiz vai deferir 8 às 18, 2 horas extras. Olha o problema que você vai tendo, né? Nossa, é muito complicado, chega uma hora que essa conta, ela não vai fechar para a empresa. Então, a gente tem esse impacto financeiro, e que eu digo que ele vem de forma escalonada, porque uma vez que um prestador de serviço ingressa na justiça pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, você vai ter uma enxurrada de funcionário, de prestadores de serviço, no caso, ingressando com essa ação trabalhista. E a gente, né, tem é popular falar, né, advogado de sindicato, porque é isso, eles saem ali, né, angariando todo aquele pessoal da obra. É muito engraçado, acaba a obra, tem um advogadozinho ali perto, né, de butuca, para saber, não, pegar aqui, e aí faça um pacotão para receber os honorários. Substituindo o advogado porta de cadeia pelo porta de obra. Porta de obra. Eu chamo de porta de sindicato, sou mais... Mas
Mas é isso, você vai ter esse impacto financeiro não de um, mas de vários, porque aí a gente vai ter várias pessoas pedindo esse reconhecimento de vínculo. Ah, Natália, mas eu vou ganhar, porque isso, tudo bem, mas você vai ter uma despesa com um advogado, né? Porque aí você vai ter que apresentar as defesas em juízo. E, por um outro lado, a gente tem a questão da reputação, né? Hoje a gente fala muito em ESG, a gente fala, né, da governança, a gente fala da sustentabilidade, enfim, e uma empresa é um impacto muito negativo sair na mídia assim, construtora de Brasília é condenada a reconhecer vínculo empregatício com 30 funcionários, sabe? E a manchete vai vir. Construtora precariza a mão de obra, não sei o que hoje a gente fala muito uberização da mão de obra, que virou sinônimo de precarização, né? Precariza a mão de obra e, enfim, aí vem toda essa manchete. Então, você também tem um impacto na reputação dessa empresa, né? É muito importante, quando a gente fala de contrato de prestação de serviço, estar atento a isso, porque é isso, a gente pode ter uma quebra de uma empresa, a gente pode ter a mácula na imagem dessa empresa por uma coisa muito boba. Muito boba. Eu tive 2 casos agora que a gente conseguiu a improcedência das ações, né, numa empresa que a gente tem de construção e que dois prestadores de serviço pugnaram o reconhecimento de vínculo empregatício. E o que a gente conseguiu ali mostrar, né, por óbvio, né, o cliente, quando procurou a gente, eu nunca fiz contrato, enfim, mas o que a gente conseguiu por meio de depoimentos era justamente a ausência dessa subordinação. Mas, gente, a gente fica totalmente dependente de testemunha. E é uma coisa muito delicada, muito delicada. Porque aí é isso, um fala com o outro, que fala com o outro, gente, é muito frágil. É muito frágil mesmo. E essas dimensões, né, essas ordens de grandeza, a gente tem a realidade dessas construtoras, que tem mais prestadores de serviços contratados, que pode gerar esse efeito cascata, e, por outro lado, a gente também tem esses pequenos escritórios de engenharia, pequenos escritórios de arquitetura que contam com poucos colaboradores e contam até com pouca participação desses colaboradores, porque a demanda desses escritórios é imprevisível. Então, dizer que esses prestadores de serviço estão lá trabalhando de 8 às 18 é uma forçação, porque os projetos são sazonais, né? Então, você contratar 10 horas por mês do trabalho, que é efetivamente o que você utiliza, e correr o risco de ser condenado a pagar 40, 44 horas por mês. Então, é por isso que realmente, em todos os casos, é importantíssimo se atentar para essa formalização e para essa comunicação. O que eu acho também bem importante a gente falar quando a gente trata de pequenos empresários é que muitas vezes nem testemunha eles vão ter, né, doutora? Nem testemunhas para depor num caso judicial, que fica mais perigoso ainda para pequenos empresários, porque quando a gente está falando de uma construtora, é uma obra grande, tem várias pessoas para depor ali, mas quando a gente fala de pequenos empresários, às vezes é só aquela outra pessoa que estava ali prestando serviço, e aí vai ficar a palavra do funcionário, né, entre aspas aí, contra a palavra do patrão. E aí a gente sabe onde a corda normalmente arrebenta. Então, é muito importante ter o registro desses contratos, né, ter o controle. É o que você falou, às vezes a gente está falando de uma prestação de serviço de 10 horas, e você vai ser condenado, né, aí a 44 horas semanais, e aí você multiplica por 4, e aí você pensa o prejuízo que você vai ter. E aí, então, a gente pode falar de orientações para gerenciar os contratos. Se a construtora, o arquiteto, o engenheiro teve essa ação preventiva de formalizar os contratos, como é que ele pode fazer uma gestão
sem que esse contrato, esse pedaço de papel, seja descaracterizado pela Justiça do Trabalho? Bom, o que a gente tem que sempre... Eu brinco que o processo, né, nem o choro é livre, o processo é livre. Qualquer um pode ingressar com uma ação judicial. O que você vai precisar para comprovar, né, essa ausência de vínculo empregatício vai ser realmente ter esse contrato, onde vai ter essas cláusulas que vão reger essa relação de prestação de serviço, né? Hoje é muito fácil a gente ter um controle de conversas, porque muito é pelo WhatsApp. Então, é muito interessante ter arquivada essas conversas, né, é muito importante, porque, às vezes, num detalhe, nós advogados, num detalhe, conseguimos, assim, olhar, falei, aqui, ó, isso aqui vai afastar a subordinação, né? Então, é muito importante a gente ter controle da vida desse prestador de serviço dentro da empresa, né? Desde comprovantes de pagamento, desde o contrato, das conversas que foram trocadas, né? Para ter tudo guardadinho, arquivado, porque, gente, a gente vai fazer de tudo, e eu posso prometer para vocês podem fazer de tudo para não ter demanda judicial. Mas vocês estão suscetíveis a uma demanda judicial. Não tem como a gente falar, olha, segue isso aqui que não vai ter problema, não. Porque o Poder Judiciário, ele é aberto a todo mundo, né? Se a ação vai ser procedente, é um outro passo, mas, né, a pessoa pode ingressar. Então, tem essa gestão da documentação, guarde essa documentação, organize essa documentação. Em relação aos seus contratos, veja se são contratos adequados, porque, às vezes, você contrata 10 horas, um pacote de 10 horas de um prestador de serviço, mas ali, ó, você conseguiu fechar mais contratinhos, você acabou indo para 15 horas, você está demandando um pouco mais esse prestador de serviço, mas você não atualizou o contrato. E aí está naquele contratinho ali, ó, que está em vigência, 10 horas, que já expirou há muito tempo. Então, você está trabalhando ali com esse prestador de serviço sem contrato. E aí, meu bem, a gente parte para esse problema de reconhecimento de vínculo empregatício, porque a gente já tira a questão, né, do contrato, enfim. Então, revise, veja se está tudo de acordo com a realidade que você está vivendo, né? Às vezes a gente contrata um prestador de serviço com um cenário, mas, gente, a vida é dinâmica, né? As relações humanas são dinâmicas, o serviço é dinâmico, às vezes a pessoa era só para fiscalizar, mas depois ela também passou a fazer medição da obra. Então, sei lá, né? Atualiza esses contratos, prevê essas coisas, porque é dali para lá para falar, não, olha só, o meu contrato foi só para isso, mas eu fazia aquilo ali como funcionário. Então, novamente, é importante, né, você olhar esses contratos e manter todos os contratos atualizados. E, gente, se comunicar, né, de uma forma... como eu posso dizer, uma comunicação com qualidade, sabe? Uma comunicação alinhada com aquilo que foi combinado, porque é muito comum, né, a gente estabelecer um tipo de comunicação cheia de ruído, né, e que o funcionário, o prestador de serviço não está satisfeito, ou que... você está ali e fala assim, olha, não, fulano, você foi lá na medição, mas quando você puder tratar com aquele cliente, usa um tom um pouco mais leve, porque aí o que o prestador de serviço pode entender? Nossa, lá, ó, tá me criticando, tá não, né? Então, assim, é sempre uma comunicação muito aberta, sabe? Para colher os feedbacks desse prestador de serviço, para não ter esse ruído de hierarquia, sabe, de hierarquização, porque quando a gente está falando em prestação de serviço, né, o que pega mesmo é a subordinação, porque como eu disse, pessoalidade, normalmente é pessoal, normalmente é pessoa física,
normalmente é pago. Tudo isso está já ali caracterizando uma relação de emprego. Onde é o pulo do gato vai ser essa subordinação jurídica. E aí a questão, né, da hierarquia, é a questão da pessoa estar ali ligada a essa dinâmica da empresa. Então, essa comunicação ela é muito importante. Perfeito, doutora. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem esse núcleo essencial e esse conhecimento dessas características, desses elementos, ele é um conhecimento que, de certa forma, dá uma liberdade para o gestor, né? Porque quando a gente entende o princípio, a lógica, o que a Justiça do Trabalho vai analisar, a gente fica um pouco mais desamarrado da necessidade de ficar pensando, isso eu posso fazer? Isso eu não posso fazer? Vamos pensar dentro da lógica. Isso configura, essa ação que eu estou querendo adotar, ela configura uma hierarquização, configura uma subordinação. Eu como gestor, fico dotado de uma capacidade crítica de interpretar a realidade sobre como eu posso agir ou não. Então, eu acho que é um conhecimento fundamental para qualquer gestor, né, qualquer tipo de contratante, e só que guarda muitas nuances, né, quando a gente fala de atualizar contratos, a gente sempre vai precisar da orientação de um profissional técnico que realmente entenda a fundo como fazer esses documentos de uma forma a comportar várias situações, né? Então, se as horas, daquele exemplo que você deu, o banco de horas e as funções foram elastecidas, esse contrato de prestação de serviços tendo sido feito por um profissional técnico da advocacia habilitado que entenda sobre essa prestação de serviço, ele vai conseguir colocar margem ali para que essas alterações possam ser feitas com a menos burocracia possível. E por fim, eu coloquei aqui no final, não sei se a doutora reconheceu, porque você já falou sobre isso, sobre essa filosofia da Ubuntu, né? Que é aquela filosofia africana que fala que uma pessoa é uma pessoa por causa das outras pessoas e uma empresa é uma empresa somente com a colaboração de outros profissionais. A gente não cresce sozinho e é por isso que é tão importante a gente entender sobre contratação se a gente quiser ter perspectiva de crescimento. Assim, é o que eu falei no começo. Gente, ser só, né, é muito difícil, tanto quanto como pessoa física, como pessoa jurídica, né, então, a vida só é difícil, empreender só é muito difícil. Eu não falo que é impossível, não, porque tem gente que consegue, mas é muito sofrido, é muito solitário e é muito mais difícil, né, quando a gente tem essa troca com o outro, a gente cresce muito mais. E a vida fica muito mais leve, o trabalho fica muito mais leve. Mas a gente precisa entender que as relações humanas, né, elas são regidas por normas. E aí eu volto para o juridiquês. A gente tem as normas civis e as normas trabalhistas quando a gente está falando de prestação de serviço. Então, o ser humano ele é complexo, ele é complicado, né? A gente sabe que existem pessoas de boa fé, mas existem pessoas de má fé, então existem prestadores de serviço que vão fazer de tudo para você crescer, para ele crescer também, mas vão ter outros prestadores de serviço que eles não vão hesitar em te puxar o tapete para tentar se enriquecer às custas de você. Então é realmente necessário entender que os contratos, eles, não à toa que a gente fala que a vida do ser humano é regida por contratos, né, não à toa o casamento é um contrato, né, então a vida do ser humano ela é regida por contratos, não poderia ser diferente quando a gente fala em prestação de serviço, é preciso se atentar a esses contratos, e o que eu vejo muito é que hoje as pessoas falam assim, não, eu dou conta, né, eu acho que é a pessoa que procura tudo no Google, então acha que no Google tá todas as respostas do universo, tá tudo ali. E aí eu não preciso de advogado aqui, ó, aí pede ali um modelo de contrato. Pronto, tô ali, doutor Google me deu um contrato.
E o que é o que a gente mais vê são essas pessoas metendo os pés pelas mãos porque não consultaram um advogado que olhou ali para aquela prestação de serviço de uma forma individualizada. Somos indivíduos, as relações são individuais e, por óbvio, os contratos, eles são individuais também. Por mais que a gente tenha um contrato padrão, um modelão padrão, a gente precisa olhar as relações individuais que permeiam esses contratos. Por isso a necessidade de revisão dos contratos, né? Porque a gente vai tendo ali as relações que vão surgir em decorrência daquele contrato. Então, de fato, eu sou eu, né? Porque por causa de você, eu acho que, cara, a gente precisa do outro, é fundamental. Mas quando a gente fala de levar isso para o mundo empresarial, né? Que é o que a gente está falando aqui, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai para esse coletivo, né? Quando a gente vai para precisar desse outro. Então, fiquem atentos, né? Muitas vezes a gente está muito ali, eu não vou gastar dinheiro com isso aqui, mas o problema lá na frente é muito maior. A gente não pode ignorar que um problema trabalhista é um problema trabalhista, não é uma coisinha pequena, não, pode ser uma coisa muito grande. Nossa, doutor, eu acho que eu não poderia resumir de forma melhor essa sua fala final. Eu acho que ficou perfeito para compreender qual que é a dimensão, né, do que pode se tornar esse problema, essa falha trabalhista. E agradeço muito pela sua exposição, aprendi mais um pouquinho e estou aqui me colocando nessa posição de entrevistadora porque a doutora tem esse conhecimento técnico já de mais de 15 anos, né, atuando com essa parte trabalhista. E espero que a gente tenha conseguido contribuir, né, para a compreensão de quem nos assistiu, de quem vai nos assistir ainda. O material de apoio dessa aula, ele está no link na descrição, ou vai estar depois dos problemas técnicos, a gente vai fazer essa correção. E é isso. Eu que agradeço demais a oportunidade de a gente estar nesse bate-papo. Por mais que eu tenha 15 anos de experiência, você está imersa nesse mundo da construção também há bastante tempo, né? E entende muito das minúcias, né, desses contratos arquitetônicos. Enfim, eu acho que é maravilhosa essa nossa junção para poder trazer um pouco mais de segurança para esse nicho, né, de prestadores de serviço, que são os arquitetos, engenheiros, porque eles estão realmente expostos, e a gente sabe que, enfim, é difícil começar, né, é muito difícil começar, e todo empreendimento, né, parte de um sonho, e é muito difícil você ver esse sonho arruinado. Então, eu agradeço muito a oportunidade de passar essa 1 horinha aqui, conversando sobre isso que eu amo, né, falar dessa questão das relações entre as pessoas, e aí passa para essa questão, perpassa, né, corta o direito do trabalho, e poder falar com você aí sobre esse tema que também é muito a sua praia, e você tem um público que te ama nesse nicho. Então, espero aí que a gente tenha contribuído positivamente para todo mundo. Show, doutora. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Os links de contato, do WhatsApp, a nossa localização, o site, o escritório, estão todos no material de apoio. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem vontade de nos contactar para entender um pouco melhor a realidade individual de cada um, nós vamos ter o maior prazer do mundo de acolhê-los e atendê-los. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.